Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 12. Tema desta semana, o átrio do tabernáculo. Meta de hoje, leitura das páginas 127 a 129. Esdras e Neemias, retrato de nossos dias. Os livros de Esdras e Neemias registram os acontecimentos de um dos momentos mais importantes do reino de Judá, a restauração do templo e da cidade de Jerusalém após os seus 70 anos do cativeiro babilônico. Os fatos históricos ali registrados representam o que de mais importante Deus tem feito hoje na terra: restaurar sua igreja, especialmente no que diz respeito ao seu limite. Não há registro de nenhuma ação de Satanás contra os judeus cativos em Babilônia. Pelo contrário, aparentemente, os judeus estavam vivendo de maneira muito tranquila e próspera em Babilônia, apesar de ser esse um país idólatra, o que na Bíblia representa o máximo de oposição espiritual e física a Deus. Conferir Apocalipse capítulos 17 ao 18. No entanto, a partir do momento que um grupo decidiu voltar para restaurar a cidade santa e seu templo, o inimigo de Deus levantou todo tipo de dificuldade e oposição. A situação de hoje é exatamente a mesma. A principal batalha entre Deus e Satanás está relacionada com a questão da unidade da igreja. Cada vez mais, os cristãos se dividem e se excluem mutuamente, enquanto Deus se empenha em trazer todos os seus filhos de volta à base da unidade: uma cidade, uma igreja. O livro de Esdras registra o retorno de alguns judeus do cativeiro da Babilônia, os quais foram despertados para reconstruir o templo de Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Quando os alicerces do templo foram lançados, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 3, versículos do 12 ao 13. O inimigo de Deus, insatisfeito com isso, suscitou adversários. As gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Esdras 4:4. A obra foi então paralisada por cerca de 18 anos. Para que a reedificação continuasse, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias a fim de encorajar o povo a retomar a obra. O templo foi finalmente restaurado e os judeus voltaram a adorar a Deus nele. No entanto, ainda havia um problema. Os inimigos podiam entrar livremente na cidade e no templo, pois os muros dela permaneciam derrubados. O templo foi finalmente restaurado e os judeus voltaram a adorar a Deus nele. No entanto, ainda havia um problema. Os inimigos podiam entrar livremente na cidade e no templo, pois os muros dela permaneciam derrubados. Em 445 a.C., cerca de 13 anos após Esdras ter voltado de Babilônia para Jerusalém, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, ainda em Babilônia. Quando viu que os muros de Jerusalém continuavam derrubados, Neemias entristeceu-se profundamente e teve desejo de ser enviado a fim de reedificar Jerusalém. Neemias capítulo 1, versículos do 3 ao 4 e o capítulo 2, versículo 5. Manifestando seu desejo ao rei, este concordou e Neemias partiu para a cidade santa. Esdras capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Os muros de uma cidade denotam não apenas seu limite, como também o governo. A ausência dos muros indica não haver ali governo nem autoridade, sendo como uma terra de ninguém, onde qualquer pessoa pode entrar e influenciar o povo. Por esse motivo, a obra de reedificação dos muros, liderada por Neemias, foi tão atacada por várias pessoas instigadas por Satanás. A fim de reconstruir os muros, ao mesmo tempo em que se defendia dos ataques, metade dos empregados de Neemias trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava as armas. Os carregadores, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. E os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificava. Esdras capítulo 4, versículos 16 ao 18.
Isso demonstra que edificar a Igreja de Deus é, na verdade, estar envolvido em uma luta contra Satanás. A igreja em muitas cidades tem experiência semelhante, quando alguns irmãos, por ter a revelação de Deus sobre a igreja, decidem reunir-se para dar o testemunho da unidade do povo de Deus, simplesmente como a igreja em sua cidade, sem qualquer nome especial, nem qualquer hierarquia, eles imediatamente são atacados e criticados. Se eles decidem criar um novo grupo livre, uma nova igreja, nenhum problema haveria. Mas por declararem que estão se reunindo apenas como a igreja em sua cidade, todo tipo de ataque lhes sobrevém. Todavia, porque estão edificados sobre a base da unidade, o inimigo não poderá triunfar sobre eles. O edifício de Deus, a igreja, tem um limite, que é a cidade onde está. E se nos mantivermos firmes nessa base, Satanás não conseguirá entrar para danificar a edificação.